Vamos ouvir mais uma vez a exposição da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4. Faremos a leitura dos versículos 7 a 12 e depois faremos a leitura do texto da pregação, versículos 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Agora o texto da pregação, 13 a 16. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Agora vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler e pedimos mais uma vez que o Senhor, pela sua misericórdia, nos fale. Precisamos não meramente ouvir explicações doutrinárias ou teológicas, informações sobre o texto, mas carecemos, Senhor, de ouvir aquela voz vivificante do teu Filho Jesus Cristo, falando-nos por meio do Evangelho. Portanto, usa aquele que fala para que o faça com fidelidade, de modo que ouçamos a Cristo. E dilata, Senhor, o nosso coração, abre os nossos ouvidos para ouvirmos com atenção, com mansidão, para que recebamos a pregação como palavra do Senhor. Concede a tua bênção sobre a tua igreja, para que a nossa fé seja fortalecida, o nosso amor seja ampliado e a nossa esperança, Senhor, aumente mais e mais. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que nós seguimos pela Epístola de João, essa primeira epístola, aprendemos um pouco sobre o método de João. E ele utiliza um método interessante. Ele apresenta um determinado tema. Ele o apresenta como se fosse uma joia. Ele então nos diz, olhe para essa joia, veja a sua beleza. Então ele coloca de novo essa joia na sua caixa e retira outra joia. E ele diz, agora veja esta outra joia, veja a sua beleza. Nós estamos olhando para essa beleza, uma beleza do Evangelho. Mas então, para nossa surpresa, João retira novamente a pedra já mostrada e diz, olha, há coisas que você não viu. Há facetas desta joia preciosa que você ainda precisa observar. E então, novamente, ele nos diz coisas já mencionadas e novas coisas. E por vezes, João reúne as joias
e mostra a relação entre elas e nos diz: veja a beleza da relação entre as joias. Como nós já observamos, no capítulo 4, João está apresentando a beleza de duas dessas joias. A joia bendita da fé, a joia bendita do amor. Então, observamos que versículo 1 a 6 de capítulo 4, a ênfase de João é sobre a fé. Capítulo 7 a 21, a ênfase é sobre o amor. Mas aqui em nosso texto, nessa manhã, 13 a 16, o assunto então é sobre o amor, mas João resolve tirar novamente da caixa e dizer: aqui está a joia do amor, mas percebam, novamente, essa joia está intimamente relacionada à fé. Ele faz isso num contexto em que ele está falando de uma outra joia. A outra joia podemos denominá-la de permanência. Porque, como você pode observar em nosso texto, o verbo permanecer aparece 4 vezes. Esse verbo já apareceu várias outras vezes em 1 João. E agora é a última aparição do verbo permanecer. João falou sobre o fato de que nós permanecemos na luz, que a palavra de Deus permanece em nós, que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, que a mensagem apostólica permanece em nós, e que nós permanecemos no Filho e no Pai, e que a unção que recebemos permanece em nós. Agora, então, pela última vez, João apresenta esse tema, o verbo permanecer. E ele faz esta última apresentação por razões pastorais. Ele quer que seus leitores tenham condições de avaliar a sua comunhão com Deus, de verificar se a comunhão que eles possuem com Deus é verdadeira ou não, se eles permanecem em Deus ou não, se Deus permanece neles ou não. Isso é a preocupação de João. Isso também será a nossa preocupação enquanto olhamos para essas palavras nessa manhã. E por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: a garantia da nossa permanência em Deus e de sua permanência em nós. A garantia da nossa permanência em Deus e de sua permanência em nós. E veremos duas coisas. Em primeiro lugar, o fundamento dessa permanência. Versículo 13. Em segundo lugar, as evidências dessa permanência. Então veremos o fundamento dessa permanência, ou dessa garantia de permanência, em primeiro lugar, no versículo 13. Vamos olhar para o versículo 13 mais uma vez. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Então, você encontra o verbo permanecer. Mas se você subir um pouco o seu olhar em sua Bíblia, você perceberá que, na verdade, João já estava levantando esse tema no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Agora, João amplia o assunto dizendo não só que Deus permanece em nós, mas que nós permanecemos em Deus. Então, isso pode ser designado como uma permanência mútua. Deus no crente e o crente em Deus. Isso, obviamente, nos leva a uma pergunta. O que significa essa permanência mútua? É muito simples. Permanecer se refere à habitação de Deus em nós
e a nossa habitação em Deus. Em outras palavras, refere-se à nossa comunhão com Deus. Um tema que foi desenvolvido no início da carta. Então, observem bem, meus irmãos. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não nos é apresentado aqui como uma experiência do domingo, em que você vai a um lugar, você pratica algum tipo de atividade, você sente alguma coisa e então diz: eu tenho comunhão com Deus. Não é isso. A nossa comunhão com Deus não é tratada em termos de uma visita a Deus, ou de uma visita dele a nós. Isso é importante entender. O mundo evangélico em nosso país pensa na comunhão com Deus em termos gerais como a coisa a ser recebida quando você está em algum momento, num evento, onde muitas coisas vão acontecer e você terá experiências, sentirá alguma coisa. Ou quando você, em seu quarto, se tranca e começa a orar e a jejuar, então você vai ter uma experiência particular com Deus. Parece que a relação com Deus é quando você se sente vazio, você vai até Ele. Quando você quer sentir alguma coisa, porque se sente um pouco triste, e você diz: olha, eu preciso ser renovado, eu preciso buscar o Espírito Santo. Então você busca uma reunião para ter essa sensação. Mas aqui, a comunhão com Deus é descrita em termos de permanência. A habitação é a sua vida inteira. Isso quer dizer, se você possui a salvação em Cristo Jesus, você tem comunhão com Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus permanece em você e você vive uma vida que pode ser descrita como a vida em Deus, a permanência em Deus. Esse conceito da habitação mútua dos crentes em Deus e Deus nos crentes ocorre em 4 lugares desta carta. Rapidamente, você pode olhar na sua Bíblia. Está aqui mesmo, no versículo 13. Mas você vai encontrá-lo aí ainda no versículo 15. E no versículo 16 também. Então, 13, 15, 16, todos esses versículos estão falando sobre Deus permanecendo em nós e nós permanecendo em Deus. E onde está a 4ª referência a essa permanência mútua? Nós já passamos por ela. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, tanto no capítulo 3, versículo 24, quanto aqui no capítulo 4, versículo 13, a garantia dessa habitação mútua está relacionada com a presença do Espírito Santo em nós. Então, podemos dizer, qual é a garantia, Senhor, de que o Senhor permanece em nós? E de que nós permanecemos no Senhor? Deus nos responderia: é porque eu dei a vocês o meu Espírito Santo.
Veja que a expressão é, versículo 13, nisto conhecemos. No quê? Em que nos deu do seu Espírito. Portanto, o Espírito Santo habitando em nós é uma garantia da nossa comunhão com Deus. Deus em nós e nós em Deus. Em outras palavras, podemos ter certeza. Em outras palavras, podemos ter certeza da nossa comunhão com Deus, não por algo subjetivo, mas por algo objetivo, por algo que Deus fez. Ele nos deu o seu Espírito Santo. A garantia da nossa comunhão com Deus, a nossa permanência mútua, portanto, não se fundamenta nos nossos sentimentos a respeito disso. Não se fundamenta em nossas experiências. Não se fundamenta em nossa fidelidade doutrinária ou no valor ou na grandeza do nosso amor por Deus ou pelo próximo, ou qualquer coisa em nós. Isso não é garantia. Se a garantia de Deus, se a garantia a respeito da nossa comunhão com Deus estivesse em nós, então nós teríamos a sensação de que tudo está bem no dia que nós acordássemos e lembrássemos, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Então você, eu tenho comunhão com Deus. Mas no outro dia que você acordasse meio cansado, meio murcho, você, não estou com ânimo para ler a Bíblia hoje, vou ler aqui um provérbio só. Eita, passou o dia, eu nem consegui orar direito. Então, minha comunhão com Deus já se foi. Não é isso. Não é isso. Isso é como toda a religião desde a Torre de Babel. É a tentativa dos homens da terra alcançarem o céu. Meus irmãos, o evangelho proclamado, o evangelho encenado nos sacramentos, é todo ele do alto para baixo, dos céus para os homens. Então, a nossa garantia não está em nada em nós. A garantia de nossa comunhão é algo que o próprio Deus nos dá como garantia. E aí então o texto diz, ele nos deu do seu Espírito. Então entenda isso, de quem é a iniciativa? É de Deus. Quem garante a eficácia? É Deus. Quem garante a durabilidade? É Deus. Não há nada em nós. Deus não tem comunhão com você porque você é bom, porque você não peca, porque você faz as coisas certas. Deus tem comunhão com você porque você está refugiado em Cristo Jesus. E porque nesse refúgio, Deus deu um presente a você, uma garantia do amor e da bondade dele, o seu Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é invisível. Então, irmãos, como é que nós poderemos saber se nós ou outros receberam essa garantia da comunhão com Deus? Porque se nós parássemos aqui, pareceria então algo subjetivo. Eu digo que tenho o Espírito Santo e pronto, então eu tenho a garantia. Como podemos ter certeza de que Deus nos deu o seu Espírito Santo? Muitas pessoas responderiam em nossos dias de forma subjetiva. Elas diriam, eu tenho certeza que Deus me deu o Espírito Santo porque eu sinto
aqui no fundo do meu coração, o Espírito Santo. Porque quando eu oro, eu me arrepio, eu choro, eu tenho sentimentos que parecem que lavam a minha alma. Eu tenho experiências quando eu cultuo, quando eu estou trancado no meu quarto. Eu sinto coisas, eu vejo coisas. São mistérios. Então, em geral, essas pessoas falarão a respeito da sua certeza da habitação do Espírito Santo em termos emocionais, sentimentais e da experiência. Falarão disso principalmente em momentos, em uma reunião. Mas, de novo, João fala em termos de permanência e habitação do Espírito Santo também, estamos pensando. Então, para compreender essa questão, nós devemos nos perguntar: o que a carta nos ensina sobre o papel do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo revela a sua presença? E é aqui que a separação ocorre. Em você se agarrar a experiências subjetivas, ou você se agarrar à verdade objetiva da palavra de Deus. Os versículos que se seguem nos oferecem a resposta. Os versículos 14 a 16 podem ser descritos como os sinais de que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Isso então nos leva, meus amados irmãos, ao segundo ponto. O primeiro foi o fundamento dessa garantia de que nós permanecemos em Deus e Deus em nós. Agora, essa garantia apresenta sinais de sua presença. Esses sinais são as evidências dessa garantia. Versículos 14 a 16. Então, é importante termos em mente que ao chegarmos a esses versículos, o que nós encontramos aqui, 14, 15 e 16, está relacionado com esse fundamento, a habitação do Espírito Santo em nós. São sinais de sua habitação, são sinais da permanência de Deus em nós. O que temos aqui não garante a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é garantida por Deus através do Espírito Santo. Mas o que temos aqui são evidências dessa comunhão. Então não temos comunhão com Deus por termos esses sinais. Temos esses sinais por termos comunhão com Deus. Quais são esses sinais? O primeiro sinal: o Espírito Santo nos conduz à verdadeira fé. Versículos 14 e 15, leamos mais uma vez. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, e aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Então João nos diz: e nós temos visto e testemunhamos. Essas palavras se parecem com as palavras que encontramos no primeiro versículo dessa carta. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos visto e ouvido. O que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então João começou falando que ele e os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram em Jesus o verbo da vida. Então, quando nós encontramos aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 14, e nós temos visto e testemunhamos, esse nós, do versículo 14, se refere a João e aos demais apóstolos. Foram eles que viram, foram eles que testemunharam a respeito de Jesus Cristo. Então, eles foram as testemunhas oculares.
Por isso ele está dizendo, e nós temos visto e testemunhamos. Agora, qual é o conteúdo desse testemunho apostólico? É este: que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Eis o testemunho. Essa expressão, Salvador do mundo, é encontrada apenas 2 vezes no Novo Testamento. As duas, pela pena de João. Ela é encontrada em João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 42. É aquele episódio da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então a mulher voltou para a cidade e ela falou aos moradores de Samaria. E aí então sobre Jesus, então depois que esses moradores de Samaria conheceram Jesus, disseram à mulher samaritana: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, nesse contexto de João 4,42, Salvador do mundo carrega o sentido de que Jesus não é apenas o Salvador dos judeus, ele também é o Salvador dos samaritanos. No entanto, aqui em 1 João, as preocupações do apóstolo são um pouco diferentes. Lembremos do pano de fundo. Essas pessoas estavam servindo ao Senhor, havia saído do meio da igreja um grupo de muitas pessoas que estavam pregando uma doutrina diferente da doutrina apostólica. Eles tinham um problema sério na sua cristologia, negando a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, negando até que eles viessem a pecar. Então, nesse contexto, a questão de que Jesus é o Salvador do mundo não era um problema. Então, a ênfase aqui em 1 João não está na palavra mundo, está na palavra Salvador. O que estava em questão, o que precisava ser reconhecido é que Jesus é o Salvador. A questão por parte dos falsos mestres era: ora, se nós não pecamos, ora, a morte de Jesus não era necessária. Então, ele não precisava morrer. E, de fato, não, o que ele veio a fazer não foi um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Já ouvimos, capítulo 1, versículo 6, até capítulo 2, versículo 2, que os falsos mestres negavam que eles tinham pecado. E a consequência disso é argumentar que a morte expiatória de Cristo foi desnecessária e até dizer que ela não ocorreu. Então, em contraposição ao ensino falso a respeito da obra de Cristo, que negavam a natureza humana, negavam a eficácia expiatória da morte de Cristo, João apela para o testemunho apostólico. É como se ele dissesse: veja, esses homens estão dizendo isso, mas vamos ver o que os apóstolos disseram. Eles testemunharam, o que foi que eles proclamaram? João e os demais apóstolos deram testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Reconhecer isso, reconhecer a Jesus como Salvador, implica em reconhecer os nossos próprios pecados. Se alguém nega a sua natureza pecaminosa, não faz sentido a obra de Jesus Cristo. A palavra Salvador ganha outros sentidos. Então isso é uma sutileza infernal. Quase poderíamos dizer, também bolada pela vovó do inferno. Não é? Uma sutileza,
um engano. O diabo sempre está usando alguém para enganar, para fazer com que as pessoas não se apercebam das suas artimanhas. E qual é a artimanha aqui? A artimanha é que a palavra Salvador permaneça, mas que os nossos pecados e a nossa miséria sumam dessa equação. Então quem é o Salvador? É o que salva o seu casamento. É o que dá a você um emprego melhor. É o que concede a você uma casa na praia. É o que salva você das suas enfermidades, das suas doenças. É o que dá a você a bênção pela qual você ora. É o que dá a você tudo que você deseja, tudo que você quer. Ele salva você dos problemas, da dor, do sofrimento, da doença, de uma causa na justiça. Mas não é mencionado a questão do pecado, ou então é minimizada. Mas quando o apóstolo está dizendo, isso nós testificamos, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Há aqui subjacente a ideia de que nós nos reconhecemos então como pecadores necessitados de salvação. Então, isso significa que os apóstolos, pelo Espírito Santo, deram testemunho de Cristo, de que Cristo foi enviado por Deus para morrer em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus, a fim de que fosse concedido a nós o perdão dos nossos pecados e a perfeita justiça de Cristo. Agora, o mesmo Espírito Santo que levou os apóstolos a testemunharem a respeito de Cristo como Salvador do mundo, levou também os leitores a abraçarem esse testemunho apostólico. Então eles estão entre aqueles que confessaram a Jesus como o Filho de Deus. A obra do Espírito Santo é descrita aqui, então, em termos de possuir a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé para a salvação, a fé em Jesus Cristo, tal como revelado no Evangelho. Então, meus irmãos, eis o que o Espírito Santo nos faz. O Espírito Santo nos conduz a essa fonte de vida, a essa água para a vida eterna. Ele nos conduz a esse pão que nos alimenta. Ele nos conduz a Jesus Cristo. Ele nos faz ver a feiura dos nossos pecados e a beleza do nosso Salvador. Ele nos faz detestar-nos a nós mesmos e amarmos a esse perfeito e bendito Salvador. Ele nos faz abraçar a doutrina apostólica a respeito de Jesus Cristo e confessá-la diante dos homens. Não há diferença aqui em dizer os apóstolos testemunharam que Deus enviou seu Filho, que Deus deu seu Filho para Salvador do mundo, e a expressão do versículo 15, que confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não são duas confissões, é a mesma confissão. Cremos e confessamos diante do mundo e diante dos hereges. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Confessamos, ele veio em carne. Ele assumiu a carne e o sangue da Virgem Maria para tornar-se o nosso Salvador, para se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Confessamos que este Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em outras palavras, um dos sinais da nossa permanência em Deus e de Deus em nós é o fato do Espírito Santo nos conduzir à fé e à confissão da verdade sobre Jesus Cristo, tal como proclamado pelas testemunhas oculares, os apóstolos. A fé em Jesus é tanto um sinal
quanto um requisito para a nossa permanência em Deus. Para ter comunhão com Deus, você precisa reconhecer seus pecados. Precisa estar refugiado em Cristo. Mas não o Cristo da imaginação humana. Não o Cristo do falso evangelho. O Cristo da Bíblia. O Cristo do Evangelho de Deus. O que o autor afirma, então, no versículo 15, é que aqueles que conhecem Jesus dessa maneira são aqueles em quem Deus vive e eles vivem em Deus. Então, o primeiro sinal da habitação do Espírito Santo é possuir uma fé bíblica e verdadeira, conforme o ensino apostólico. Mas há um outro sinal. Vamos olhar para o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vocês podem perceber esses dois sinais da obra do Espírito Santo? É como se o Espírito Santo viesse até nós e dissesse: aqui está este sinal precioso, a joia da fé. E agora ele nos diz: aqui está este outro sinal que eu dou a vocês, a joia do amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. O nós aqui agora não é mais o nós dos apóstolos, é o nós da igreja. E vejam, temos aqui dois verbos. O verbo conhecer e o verbo crer. E aqui em nosso texto, e principalmente no texto grego, esses verbos estão tão intimamente conectados que é como se fosse um verbo composto. Todos dois estão direcionados ao amor. O tempo verbal no qual se encontram apontam para que essa realidade é permanente. Nós conhecemos, continuamos a conhecer. Nós cremos e continuamos a crer. E no que nós cremos e o que nós conhecemos e cremos? O amor que Deus tem por nós. João está dizendo que o testemunho dos apóstolos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo é este amor revelado. Nós cremos, nós conhecemos e cremos no amor de Deus revelado a nós, no fato de Deus ter enviado o seu Filho como Salvador do mundo. Então, este envio do Filho como Salvador do mundo é uma demonstração do amor de Deus. Então, como é que os crentes poderiam ter certeza de que Deus lhes ama? Pense um pouco sobre isso. A nossa certeza do amor de Deus não vem pelo que sentimos. Mas pelo Evangelho. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A certeza não vem porque você disse assim: olha, Senhor, eu estou orando aqui e pedindo ao Senhor tal e tal coisa, e se o Senhor me ama, o Senhor me dará essa coisa. A certeza do amor de Deus não vem porque você em sua casa abriu a Bíblia e disse: eu quero ver se Deus me ama mesmo. Eu vou abrir aqui num versículo e Deus vai falar comigo que Ele me ama. Ou puxar na caixinha de promessas. A certeza do amor de Deus vem pela proclamação do Evangelho. E se alguém não crê nisso, não é de amor que precisa de fé. Precisa nascer de novo. Porque é claro e evidente que Deus nos ama. Deus enviou seu Filho para a nossa salvação. Aí está a evidência máxima, clara, do amor de Deus. Quem vive pedindo sinais do amor de Deus está agindo como uma criança.
Você, pai, quando seu filho chega até você e diz: pai, se o senhor me ama, o senhor deixa jogar um pouco daquele joguinho no celular? O que passa na sua cabeça quando seu filho diz isso? Você diz: mas como ele ousa pensar que meu amor vai ser revelado numa coisa tão banal e inútil? Aí você olha para ele, é um menino de 5, 6 anos, você diz: mas é uma criança. Ele não entende. Ele está apenas usando um recurso da natureza decaída dos homens, a manipulação. Ele quer me manipular. Já disse, uma das minhas histórias preferidas, dos meus filhos estudando no escritório, porta fechada, preparando o sermão, e de repente vinha lá debaixo da porta um bilhetinho, olhava: pai, eu te amo. O Senhor é o melhor pai do mundo. Então eu virava do outro lado: deixa eu jogar PlayStation. Eu dizia: eu te amo de verdade, meu filho, mas hoje não. Tome o bilhete de volta. Porque senão o filho começa a acreditar que ele pode manipular você nessas coisas. E meu amor a ele não estaria a nenhum deles vinculado a um videogame, mas ao fato de que eu estaria disposto a dar a minha vida por eles. Aí está o Evangelho. Deus não quer que nós hajamos como crianças. Se tu me amas, fazes isso. Se tu me amas, responde aquela oração. Se tu me amas, como você ousa, diante da cruz, perguntar se Deus te ama? Deus já nos ofereceu a prova suprema do seu amor. A saber, ele nos deu o seu Filho como Salvador do mundo. A encarnação, a crucificação é a prova. Deus ama. Então a prova está no Evangelho. E pensando nesse amor revelado no Evangelho, João repete o que ele havia dito no versículo 8. Ele repete aqui no 16. Deus é amor. E como nós já observamos, essa declaração não pretende ser uma declaração ontológica, uma declaração que está descrevendo Deus em sua natureza, em sua essência. O objetivo de João é mais prático. Essa declaração é para falar da natureza amorosa de Deus, revelada na ação salvadora de Deus a nosso favor. E porque Deus é amor, João pode então dizer aos seus leitores que todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então essa declaração tem a intenção de reforçar a confiança de seus leitores. Então, diferente dos hereges, esses irmãos podiam dizer: nós amamos uns aos outros. João quer que eles reconheçam que esse amor na vida congregacional é uma evidência de que Deus vive neles e eles em Deus. É uma evidência de que eles têm a garantia de Deus, a obra do Espírito Santo em seu meio. Irmãos, hoje também há aqueles, como os hereges do tempo de João, que alegam ter experiências profundas com Deus. Pessoas que dirão: eu sou cheio do Espírito Santo. Essas pessoas olharão para nós. Elas olharão para este culto. Elas olharão para esta pregação. Elas olharão para a nossa fé. E elas dirão: olha, não estou conseguindo encontrar aí experiências. Olha, eu fui no culto naquela igreja reformada, eu não me arrepiei. Eu não vi ninguém gritando, ninguém pulando. Eu não senti nada.
Não teve assim uma música que tocasse meu coração, que me levasse a me sentir bem com Deus. Pelo contrário, eles disseram lá que Deus vai matar os seus inimigos, pisar na cabeça dos perversos. Que coisa terrível. Eles cantam salmos, coisa antiquada. Eles olharão para nós e onde estão as experiências? Onde estão os sentimentos? Não tem sensação esse culto, parece um culto engessado. E então eles chegarão à conclusão. Olha, esse pessoal da igreja reformada, eles não têm o Espírito Santo. Porque a gente não pode ver no meio deles essas operações, efusões, experiências e coisas extraordinárias. Para começar, lá só tem um pastor. Na minha igreja tem um apóstolo. Então, já estão em desvantagem. Então eles dirão coisas semelhantes. E o que responderemos a isso? Quando eles disserem assim, olha, se eles disserem, numa igreja onde não tem o Espírito Santo, então isso nada tem a ver com Deus. Diremos, é exatamente isso. Uma igreja que não tem o Espírito Santo não tem nada a ver com Deus. Onde o Espírito Santo não habita, tal igreja e tais membros não permanecem em Deus e Deus neles. Concordamos? Porque a verdadeira comunhão com Deus é essa permanência mútua. Não é apenas uma alegação de comunhão. Precisa haver, de fato, um sinal, uma evidência da presença do Espírito Santo na igreja. Concordamos com isso. Porque essa comunhão é garantida pelo Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo não está na vida de uma pessoa, não há garantia de que tal pessoa tenha comunhão com Deus. Se alguém não tem o Espírito Santo, a sua religião é falsa. Essa pessoa está enganada e perdida. Mas a pergunta é: como sabemos que o Espírito Santo foi dado a uma determinada pessoa? Aí está. Como? Quais os sinais da habitação do Espírito Santo em nós? Aí então discordamos. Abrimos mão de todas essas experiências e nos apegamos ao Evangelho, à palavra de Deus. Deixemos então que o Espírito Santo responda com clareza por meio da Escritura. E o que ele diz? A fé e o amor são ao mesmo tempo o fruto e a evidência de que alguém é habitado pelo Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é que torna possível que alguém creia e que alguém ame. A confissão do Cristo encarnado, a confissão da divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o reconhecimento de sua expiação realizada a nosso favor. Alguém que é capaz de crer e confessar nas verdades proclamadas no Evangelho de Deus, cujo centro é Cristo. Isto é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em tal pessoa. O Espírito Santo, meus irmãos, nos leva para Cristo. O Espírito Santo nos leva a perceber os nossos pecados, a confiar em Cristo, a confessar a Cristo tal como revelado no Evangelho. Mas o Espírito Santo também nos leva a amar uns aos outros. É um sinal de sua operação em nós. O nosso amor uns pelos outros é uma evidência de que nós estamos em comunhão com Deus. E quando olhamos para a fonte desse amor, vemos como um presente de Deus o próprio Espírito Santo. Então podemos saber
que estamos em Deus e Deus está em nós, porque Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a esta joia, a joia da fé, e nos leva a esta joia, a joia do amor. Então, o amor que habita na comunhão dos filhos de Deus, o amor que nós demonstramos uns aos outros, é o amor de Deus transmitido a nós. Mas é mais do que isso. É o Deus de amor transmitindo ao seu povo, habitando no seu povo, de modo que nós habitemos em seu amor e habitemos nele. Assim, meus irmãos, percebam o que acontece, como isso é simplesmente lindo. Existem duas maneiras de nós reconhecermos o amor de Deus. A primeira, a suprema, a básica, fundamental, é o amor de Deus revelado ao enviar o seu Filho para a nossa salvação. Então você ouve o Evangelho, você ouve essa mensagem: Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E você confessa: eu creio. Você confessa a sua fé em Jesus Cristo. Você é salvo pela graça de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em você. Mas então, como uma obra do Espírito Santo, tem a permanência nessa fé e a permanência em amor pelos irmãos. Então, meus amados irmãos, se agarrem ao Evangelho, olhem para Cristo, vejam o que Ele fez por vocês, percebam como o Espírito Santo vos deu esta fé e essa confissão. Mas por outro lado, não se agarrem só ao Evangelho, se agarrem à igreja, não se agarrem só à cabeça, se agarrem ao corpo. E quando eu digo se agarrem à igreja, não é a respeito de um prédio, não é a respeito de uma instituição com CNPJ. Eu digo se agarrem a seus irmãos. Ame seus irmãos e suas irmãs em Cristo Jesus. Deus nos enviou seu Filho por amor. E agora, Deus deseja enviar cada um de vocês a seus irmãos. Com que mensagem você irá a seus irmãos? Você dirá a eles em palavras e ações: Deus é amor. Deus ama você. Então eles poderão olhar para o Evangelho e lá está a suprema mensagem: Deus é amor. Mas quando esses irmãos estiverem no vale da sombra da morte, nas angústias da alma, nas necessidades do corpo, eles verão mãos, bocas, olhos e pés, com carne e sangue, irmãos em Cristo dizerem: aqui está também o amor de Deus. Então vocês podem compreender agora o versículo 12. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em vós. Podemos ilustrar isso da seguinte forma: quando Deus envia seu Filho, então temos aqui a demonstração do amor de Deus. Mas Deus quer mais. Deus quer nos enviar. Deus quer que nós sejamos uns para os outros os instrumentos do seu amor. E quando você é esse instrumento, quando você ama seu irmão, o amor de Deus em sua vida alcança o seu objetivo. Que você ame seus irmãos. Que privilégio, privilégio. Que bênção nós podemos ser uns para os outros. Eis os sinais da habitação de Deus em nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eis os sinais de que o templo está ocupado pelo Espírito Santo.
a verdadeira fé e o verdadeiro amor. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes na fé, na doutrina ensinada pelos apóstolos. Mantenham-se firmes no amor uns aos outros. E lembre-se, o Espírito Santo está trabalhando, ele está confirmando todos os dias a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Ele está nos conduzindo a essa bendita comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui, quando olhamos para tudo isso, concluímos: eis o trabalho do Deus triuno. O Pai enviou seu Filho, o Filho deu sua vida por nós, e o Espírito Santo está sendo a garantia da nossa salvação em Cristo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo para nos levar a essa comunhão bendita com essas três pessoas benditas. Como nós devemos responder a tudo isso? Confessando a nossa fé e amando-nos uns aos outros. Façamos isso para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.